Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais um laboratório como vídeo tutorial para a resolução aí da nossa trilha de laboratórios do curso do Google Cloud Foundation. Estamos aqui no nosso laboratório GSP 215, HTTP Load Balancer with Cloud Armor, tá? O balanceador de carga HTTP com Cloud Armor. Basicamente aqui, sem mais delongas, nós vamos criar um balanceador de cargas, tá? Em regiões diferentes, para que seja realizado aí o objetivo, para que seja concluído, no caso, o objetivo do laboratório, nós vamos criar regras de firewall e de verificação de HTTP. Vamos configurar dois modelos de instâncias diferentes. Vamos criar dois grupos de instâncias gerenciadas. Vamos configurar um balanceador de carga HTTP com IPv4 e IPv6. Vamos realizar um teste de stress em um balanceador de carga HTTP e vamos adicionar um endereço de IP a uma lista de proibições para restringir acesso a um balanceador de cargas, tá? Então, sem mais delongas, já aqui para nossa task 1, né? Vou aqui iniciar o nosso laboratório, como de praxe. Abrir aqui uma nova guia, uma página anônima, desculpa. Colar ali o nosso password. Nosso GCP está aqui iniciado. E voltando lá para a nossa tarefa, já vou aqui na nossa task 1, tá? Lembrando, vamos executá-lo nas páginas em inglês, tá? Para não ocorrer aí nenhum tipo de problema. Então, a tarefa 1 aqui, nós vamos configurar regras de firewall, de verificação e de integridade do HTTP, tá? Então, aqui ele já pede para nós navegarmos no menu VPC Network e Firewall, tá? Então vamos lá. No menu, né, já está aberto o meu menu aqui, mas se não tiver é só clicar. VPC Network e Firewall. Vou fechar aqui essas janelas de informações, né, esses painéis, tá? Então, retornando aqui, ele pede para nós observarmos as regras de CMP, internal, RDP e SSH, tá? Que são essas regras que já existem aqui. E todas elas estão vinculadas a uma rede chamada Default. Tá? Que todo o projeto do Google, quando criado, ele já existe por padrão essa rede Default. Tá? Então nós vamos criar uma Firewall Rule. Tá? Então vamos clicar aqui ó, em Create Firewall Rule. Tá? Não é Firewall Policy, é Firewall Rule. Tá? O nome da nossa Firewall Rule é Default Allo HTTP. Tá? Vou copiar aqui esse nome. Vou colar lá. Tá? A nossa rede aqui, network, fica aqui como default, né? Não existe nenhuma outra, então default. Nós vamos selecionar em targets para especificar uma target tag e vamos colocar o nome da nossa target tag de HTTP server, tá? Deixa eu copiar aqui. Aqui, ó, em targets. Vamos selecionar aqui, ó, specific target tags e aqui embaixo no outro campo, target tags, vamos colar lá o HTTP server, tá? Agora o IPv4 ranges, o filtro, tá? Vou copiar o IP 0.0.0.0/0, né? Aqui tem que estar selecionado com IPv4 e vamos colar aqui o nosso IP 0.0.0/0, tá? Quando fica tudo zero, ele informa que vai aceitar aí todas as redes e todos os IPs de todas as redes, tá bom? E por último ele pede no protocolo endports, vamos selecionar, checar aqui o TCP e colocar o valor como 80, tá? Então vamos specific, se tiver por acaso aqui, né, vamos selecionar specific protocols endports, vamos clicar no TCP e vamos selecionar, vamos escrever aqui ports o número 80, tá? E vamos clicar em create, tá? Para criar uma firewall rule é rápido, tá? Então, enquanto isso, vamos para a próxima.
Agora vamos criar outra fire rule, mas com o nome de default Allo Health Check, tá? Já vou copiar aqui o nome, vou clicar em fire rule, vou colocar o nome que eu copiei lá da nossa tabela. A nossa rede é default como padrão. Vamos especificar uma target tag também chamado de HTTP server, tá? Então aqui specific target tag, vou colar aqui em target tag o nome HTTP server. O source filter IPv4 ranges, tá? E aqui no caso vamos ter dois endereços IPs. Então, como tem a vírgula aqui, né, ele já vai reconhecer como separado. Eu vou copiar tudo aqui já, ó. Ctrl C, vou colar aqui, vou dar um tab ali para poder validar os nossos IPs. Então tem que ficar assim, tá, ó, separadinho assim. Então por isso que tem aquela vírgula lá, tá? Se não ficar assim, você copia primeiro o 130.211.0.0/22, aí dá um clique fora e depois copia o 3591.0.0/16 e dá um clique fora, aí ele vai ficar igual tá aqui. Beleza? Em Protocols and Ports, vamos apenas checar o TCP e vamos deixar ele em branco, né, que ele vai reconhecer aí como um valor padrão, tá? Então, feito isso, vamos clicar em Create, tá? Daí vai estar criando aí a nossa segunda firewall, tá? Então, já foi criada aqui. Agora eu já posso dar o check my progress aqui na tarefa, certo? E agora vamos para a nossa task 2. Nós vamos configurar modelos de instância e vamos criar grupos de instâncias, tá? Então, já seguindo aqui, ó, um modelo, né? Um modelo ele é um recurso de API que pode ser usado para criar instâncias de VM e grupos de instâncias gerenciadas. Então, esses modelos, eles definem o tipo de máquina, a imagem do disco de inicialização, as subredes, os rótulos e outras propriedades de instância. Então, nós vamos criar modelos de instância para iOS East 4 e Europe West 1, tá? Então, para criar aqui os nossos templates, primeiramente, né? Os nossos modelos, nós vamos no menu de navegação, Compute Engine e Instance Templates. Então, vamos lá. Menu de navegação, Compute Engine e Instance Templates. Estamos acostumados a utilizar o VM Instances, né? Mas nós vamos aqui no Instance Templates. Vamos criar aí um modelo de Virtual Machine, tá? Então, deixa eu fechar aqui o tutorial, né, para limpar a tela. Vamos clicar em Create Instance Template, né? Vai estar aqui, como não tem nenhuma, né? Ou podemos vir aqui direto aqui em cima também. Tá? Nosso primeiro modelo nós vamos chamar de US East 4 Template, tá? Ó, muita atenção aqui, porque esse preenchimento amarelo que o laboratório dá para poder informar que esse valor é diferente dos outros, né? Ele acaba inserindo um espaço aqui, ó, entre o 4 e o hífen, tá? Então vamos copiar tudo aqui e ter atenção com isso, porque observem, quando eu colo com aquele espaço de um tab aqui, ó, ele vai dar erro, tá? Então o erro é por causa disso, tá? Então é só remover esse espaço a mais que tem aqui que ele fica tudo certo, tá? A série do nosso template, nós vamos utilizar o E2. O machine type vai ser E2 micro, tá? O meu está como medium, só vou alterar para micro. Agora nós vamos nas opções avançadas, né? Advanced Options. Então um pouco mais lá embaixo, ó, Advanced Options. Vamos clicar aqui, tá? Nós vamos até em Management, tá? Nós vamos aqui em Management, vamos clicar. Aí rola um pouquinho aí a sua tela aí, a sua página. E aqui em Metadata, nós vamos clicar em ADD Item, tá? Então nós temos dois valores a preencher, o Key1 e o Value1, tá? Então voltando na tarefa, temos aqui, ó, Key. Vamos copiar aqui até o URL. Colar ali, tá? Lembrando também que não pode ter excesso de espaço. Se tiver, você só elimina aí o excesso de espaço.
E no Value 1, vamos copiar aqui esse repositório aqui, onde está o arquivo startup.sh. Na realidade, isso aqui ele é um script que vai fazer a atualização da máquina, do sistema operacional, quando criar o template, enfim, vai fazer diversas situações aí. Inclusive, você pode até estar visualizando esse script clicando no link aqui, ó, tá, ó. Então ele tem aqui o apt-get update, que vai depois para atualizar os repositórios, depois o apt-get install -y para aceitar, no caso, né, para dar sim, o servidor Apache 2 e o PHP, apt-get install -y wget, tá vendo? Então temos aqui várias situações, tá? Inserido ali aquele valor, nós vamos clicar agora, voltar um pouquinho aqui mais para cima, né? Nas opções avançadas, clicar em Networking, certo? Aí em Networking nós temos Network Tags, que está aqui, ó. Tá? Então eu vou copiar aqui o HTTP Server, que é o nosso Network Server, Tags. Vou colar aqui. A nossa Network, é a default, mas nós vamos clicar aqui, ó, na setinha, tá? E vamos alterar a subnetwork para default US IST4. No meu caso aqui é IST4, na de vocês vai estar alguma outra região aí, ou talvez igual a minha, tá? Então vou procurar aqui por US default US IST4, que é essa aqui, ó, tá? E selecionei, né? No caso a nossa network, subnetwork, vou baixar um pouquinho a tela aqui, subir, né? No caso, né? Vou clicar em Done, tá? Depois que eu clicar em Done, nós vamos clicar em Create, tá? Daí nós vamos aguardar aí a criação do nosso template, do nosso primeiro template, tá? Beleza. Foi criado aí o nosso primeiro template. Agora nós vamos clicar em cima do nosso US IST4 template, né, do template seu que foi criado, tá? E nós vamos aproveitar as configurações para criar um similar, tá? Tá vendo? Tem aqui, ó, Create Similar, certo? Então vamos clicar aqui, porque agora nós vamos criar o nosso outro template que nós vamos utilizar o nome de Europe West 1 Template, tá? Já vou até copiar o nome aqui, certo? Aí eu vou alterar aqui o nome de IST 4 para West 1, Europe, né? Agora nós vamos direto para as opções avançadas, né? Que essas configurações nós já fizemos anteriormente. Nós vamos clicar aqui em opções avançadas. Vamos clicar em Networking, tá? Aqui em Network Tags, vamos colocar também o HTTP Server. Tá? Na nossa subnetwork, nós vamos colocar Default Europe West 1. Tá? Então, vamos aqui nas nossas Network Interfaces. Vamos clicar aqui, tá? E vamos selecionar a nossa subnetwork Europe West 1, tá? Então, cadê Europe West 2? Aqui, ó, Default Europe West 1, certo? Feito isso, vamos clicar em Done, né, para validar aqui as nossas configurações de Network Interface. E vamos, posteriormente, clicar aqui em Create. Tá? Então, foi criado aqui os nossos dois templates, certo? Foram criados os nossos dois templates. Agora, nós vamos criar grupos de instâncias gerenciadas, tá? Então, nossos grupos de instâncias, eles são criados acessando nosso Compute Engine Instance Groups, tá? Então, vamos lá. Nós vamos aqui no nosso... Opa, desculpa.
Nós já estamos aqui no nosso Compute Engine, né? E no Instance Template, tá? Nós vamos ficar aqui mesmo. E pode ver, ó, que a opção Instance Group está desativada, tá? Então nós precisamos selecionar ao menos não, né? Temos que selecionar um para poder criar a nosso grupo de instâncias gerenciadas, tá? Então vamos começar aqui pela nossa IST4, né? Então eu vou selecionar o US IST4 Template. Vou clicar aqui em Create Instance Group, tá? Aí, na janela que abrir aqui, eu vou seguir o que está na tabela. Então, já vou copiar aqui, ó, US IST4 MIG, tá? Tem aquele esquema também do excesso de espaço ali, tá, pessoal? Nunca esquecer disso. Temos que eliminar aqui esses espaços, tá? Aí podem ver que a minha instância, nossa instância template já está selecionada aqui, porque nós selecionamos ela lá, marcamos a caixinha, para poder criar nosso grupo de instância, tá? Vocês vão entender isso que eu estou falando já já. Então a região, a localização aqui, nós vamos estar single zone, nós vamos colocar como múltiples zones. A nossa região IST4, né? Então ele vai pegar todas as regiões da IST4. A instância template já está como US IST4 template. Nós vamos no auto scaling metrics, clique drop down e metric type, né? Então isso que ele está falando é o quê? Nós vamos aqui no auto scaling, nós vamos no auto scaling metrics e vamos clicar no drop down aqui do nosso CPU utilization, tá? Clicou, nós vamos alterar o target CPU utilization de 60 para 80, tá? Que é igual está aqui, ó, né? E vamos clicar um pouquinho mais abaixo aqui, ó, em Done, certo? Aí depois ele pede pelo cooldown period, né, que é o período de resfriamento. Nós vamos mudar de 60 para 45, tá? Aqui, ó, mínimo number of instances. Tá aqui para cima, ó. Mínimo number of instances, 1. E o máximo number of instances, 2. Tá? Então vamos mudar o 10 aqui para 2. Então vai ficar o mínimo 1 e o máximo 2, tá? Feito isso, vamos clicar em Create, tá? Agora nós vamos repetir o mesmo procedimento para criar o nosso segundo grupo de instâncias, tá? Então, enquanto ele carrega aqui, vamos já clicar direto aqui, ó, em Create Instance Group, tá? Aí lembra que nós estávamos em Instance Templates e nós selecionamos o nosso US IST4 template para poder criar o grupo de instâncias, certo? Agora nós vamos clicar direto aqui, ó, sem selecionar nada, no caso porque não está aparecendo, né? Vamos clicar aqui, ó, em Create Instance Group, tá? E vocês vão entender o motivo da questão de estar do preenchimento aqui, tá? Ó. O nosso segundo, nós vamos seguir o que está na nossa tabela aqui embaixo, né? Vou copiar aqui Europe West 1, MIG, tá? Aí se eu clicar aqui, pessoal, ó, cadê o meu Europe West 1 template? Não aparece. Se eu clicar aqui, ele vai dar problema lá na frente, tá? E não é isso que eu quero. Para isso, nós vamos ter que alterar a região. Então, a nossa região, nós vamos colocar como múltiples zones, tá? E alterar aqui para West 1, tá? Pode ver que aqui em cima até já deu erro ali porque sumiu, né? Agora sim nós vamos clicar que nós vamos visualizar a nossa... Ah, não apareceu aqui, peraí, só um momento, deve ter bugado. Deixa eu ver aqui. Múltiples zones. Europe West 1, desculpa pessoal, não é US não, tá? Europe West 1, tá? Aí sim, quando clicarmos lá, ele vai mostrar. Então, perceberam que o nosso template só vai aparecer quando a região aqui ela estiver na mesma região da West 1, do nosso Instance Templates. Então era isso que eu queria mostrar para vocês, tá?
Selecionamos já o nosso instance template. Agora nós vamos alterar o nosso CPU, né? O target CPU que está aqui no auto scaling, auto scaling metrics. CPU utilization está 60. Vamos clicar no drop down e mudar de 60 para 80. Opa, para 80. Vamos clicar em Done, tá? O tempo de resfriamento vamos mudar de 60 para 45. E aqui em cima, no mínimo 1 e o máximo number of instances 2, igual pede nossa tabela aqui, tá? Vamos mudar o 10 para 2, tá? Então, feito isso, vou clicar aqui em Create para criar nosso segundo grupo de instâncias, tá? Acredito eu que se eu validar aqui, ele já vai checar, deixa eu ver. Ah, já checou, tá? Tá processando aqui ainda, mas já checou. Certo? Então vamos dar ali continuidade. Ele pede agora para nós realizarmos a verificação dos nossos backends, tá? Então nós vamos verificar se as instâncias de VM elas estão sendo criadas nas duas regiões e acesse os sites HTTP, tá? Então lá no nosso Compute Engine nós vamos clicar em instâncias de VM, né? VM Instance, no painel esquerdo e vamos encontrar as nossas instâncias que começam com US East 1 MIG e Europe West 1 MIG, tá? Então, vamos lá. Já criou aqui os nossos dois templates. Vamos aqui já no Compute Engine VM Instance, tá? No mesmo recurso, tá? Daí temos aqui dois endereços de IP externo, tá? Eu vou copiar aqui e vou abrir uma nova janela do Google Chrome, tá? Tem que copiar ele e abrir numa janela não anônima, tá? Ele simplesmente não vai fazer nada, porque ele vai demorar um pouco, mas eu vou deixar os dois IPs aqui já, tá? Copiei o do Europe, agora eu vou copiar o do US, tá? Então eu vou ter os dois caras aqui. Ó, pode ver que o nosso US ele já até apareceu aqui, tá vendo? Ó? HTTP Load Balance, Client IP, ele mostra o nosso endereço de IP, tá? Que esse endereço de IP, deixa eu ver, o nosso hostname, que é o nome da nossa máquina, e a localização que ele está, tá? Aqui no Europe ainda não foi, mostrou o nosso Apache, tá? O Europe mostrou aqui o nosso Apache. Então ele simplesmente está indicando aí que está tudo funcionando, certo? Voltando lá para a nossa tarefa, nós vamos configurar o nosso balanceador de carga HTTP, tá? Então nós vamos configurar o balanceador de carga HTTP para equilibrar o tráfego entre os dois backends, que é o do US East 1 MIG e do US, no caso é US 4, tá? Acho que aqui o laboratório deveria estar alterando isso aqui, mas enfim. E o nosso Europe West 1 MIG, tá? Conforme mostra aqui o nosso diagrama, certo? Então, se eu ampliar aqui, não vou conseguir baixar aqui porque ele tem esse bug aqui. Mas vocês podem estar observando o diagrama, né? Que é o computador com acesso à internet. Ele acessa o IP e ele vai até ele entender para qual região que está disponível o nosso back-end para acesso, tá bom? Então, seguindo aqui, simplesmente ele pede para nós navegarmos no nosso menu de navegação. Vamos clicar em Network Service e Load Balance e depois clicar em Create Load Balance, tá? Então, vamos lá. O Network Service, pessoal, ele vai estar aqui, ó. More Products. Nós vamos até o nosso grupo aqui, ó, de recursos, Networking, tá? Ó. Então nós vamos até Network Service e Load Balance, tá? Abrindo lá, nós vamos clicar em Create Load Balance, tá? Ele vai aparecer aqui, né? Porque ele
ainda não tem nenhum criado, ou pode ser lá em cima. Vou aqui embaixo mesmo, tá? Nós vamos clicar no HTTPS Load Balance e dar o Start Configuration, tá? Que é esse cara aqui, ó. Criar o nosso balanceador de cargas HTTP, tá? Aqui, internet, or internal only, nós vamos manter aqui o from internet to my VMs or serverless services, tá? Que é da internet para as minhas VMs, tá? E vamos clicar aqui embaixo em global regional, mantém, né? O padrão e vamos clicar em continue, tá? Então nós temos esse cenário aqui. Vamos configurar um back-end e um front-end, né? Mas antes vamos copiar esse nome aqui, ó, HTTP LB. Vamos colar aqui em name, tá? Aí agora nós vamos configurar primeiro o nosso back-end. Nós vamos clicar no back-end configuration, né? Vamos clicar no back-end services e back-end buckets. Nós vamos clicar nele, né? Ele não vai ter nada, então nós vamos clicar depois aqui, ó, em create a back-end service, tá? Vai abrir aqui essa outra janela. Daí nós vamos seguir aqui o que está nessa tabela. Então o nome HTTP back-end, name colou ali, né? No instance group nós vamos selecionar o nosso US ish 4MIG, né? Que ele está aqui, ó, no back-end, ó, instance group US ish 4MIG, tá? Port number nós vamos colocar 80, tá? O balance mode como rate, tá? Ó, balance mode, tá? Utilization, vamos colocar rate. E o máximo RPS nós vamos colocar 50, tá? A capacidade vamos manter 100 e vamos clicar em Done, tá? Agora nós vamos adicionar o outro back-end, que é para nosso Europa West MIG 1. O port number 80. O balance mode vamos manter como utilization. O máximo back-end utilization vamos manter como 80, já está como padrão. E a capacidade, o capacity nós vamos colocar com 100, tá? Máximo back-end utilization 80%, é isso aí, tá? Vamos clicar aqui em Done, certo? Agora nós vamos em For Health Check, selecionar Create a Health Check, tá? Então, deixa eu procurar aqui, ó, em Health Check. Vamos clicar em Create a Health Check. Vamos inserir as informações dessa tabela aqui, ó. O name, HTTP Health Check. Copiei. Coloco aqui em name. Protocolo TCP, porta 80. Então tá aqui, ó. O protocolo já está como padrão TCP e a nossa porta está como 80 padrão, tá? Aí feito isso, só clicar aqui em Save, certo? Agora nós vamos dar um check no Enable Login, tá? Só vamos checar aqui. Simple Rate vamos manter como 1 e vamos clicar em Create, tá? Aí ele criou aqui, ó. Já selecionado, ok? Aí agora nós vamos configurar o nosso front-end, tá? Nós vamos configurar o nosso front-end. Então nós vamos voltar aqui, ó, e clicar aqui em cima em front-end. O nosso protocolo HTTP, o IPv4, IP headers como ephemeral e a porta aqui vamos manter como 80. Igualmente está aqui, ó, tá? E vamos clicar em Done. Vamos clicar em ADD Frontend IP Endpoint de novo. Vamos alterar o IP versão para IPv6. Mantemos como ephemeral e a porta também 80, tá? Só confirmar aqui, é isso mesmo, tá? Só vamos mudar aqui o IPv6 e vamos clicar em Done, tá? Aí feito isso, nós vamos clicar em Review antes finalize, tá? Ele é opcional, né? Só para você fazer uma revisão das configurações que você fez.
Confirmando que isso tudo está certo, vamos clicar em Create e vamos aguardar aí a criação do nosso Load Balance, tá? Isso pode demorar um pouco, eu vou dar uma pausa e volto já já. Então, pessoal, o nosso back-end, o nosso load balance aqui, ele foi criado, tá? Agora nós vamos aí acessar o nosso load balance, tá? Então nós vamos clicar em cima aqui dele, ó, tá? E ele nos dá aqui dois IPs, né? Um externo aqui IPv4 e outro IPv6, tá? Então eu vou copiar aqui esse IP do nosso load balance do IPv4. Vou pegar aquela janela do Chrome da qual eu abri anteriormente, que tem aqui o Apache e tem uma página aqui, um index informando o nosso Load Balance Lab. Vou abrir mais uma aba aqui, vou colar ele aqui. Daí, pessoal, para eu visualizar o serviço do meu Load Balance, ele pode demorar aí mais ou menos de 4 aí a 5 minutos até que ele seja direcionado para um dos nossos backends. Então, percebam, nós temos o Apache em um dos servidores, que é o 215, que agora aí temos o nosso um index aqui no nosso US East 4, tá? Que é o nosso hostname, ó. E o outro é o Apache, que é o Europe, tá? Então, por que que tá diferente? Isso é para que o nosso load balance ele pode se direcionar e nós possamos entender para onde que ele está nos direcionando conforme as demandas, tá? Então daqui a pouco eu volto para cá para poder mostrar para vocês, para continuar o nosso laboratório lá, tá? Então deixa ele quietinho aí para nós entendermos depois, tá? Deixa eu ver, aqui ele pede para nós visualizarmos, né? Já visualizamos, então eu já vou dar o check my progress aqui, tá? Ele vai checar. Agora, pessoal, ele pede para nós realizarmos o teste de estresse do nosso balanceador de carga, tá? Que é o nosso task 4. E como que eu vou fazer isso aí, tá? Como que eu vou fazer isso aí? Eu vou criar uma nova VM para simular uma carga do balanceador para o nosso balanceador. Desculpa, eu vou criar uma VM para simular uma carga do balanceador de carga do HTTP, tá? Então, usando o nosso utilitário Siege. Depois nós vamos determinar se esse tráfego ele deverá ser balanceado nos dois backends quando a carga for alta, tá? Então, para eu criar aqui, fazer esse serviço aqui, nós vamos fazer o quê? Criar uma nova instância de VM, tá? Então, eu vou lá no nosso GCP, eu vou abrir, pessoal, aqui numa nova guia, que eu vou voltar aqui depois, daqui a pouco, tá? Vou abrir aqui numa nova guia, aí eu vou aqui no menu, Compute Engine, VM Instances. Acho que não foi, agora foi, tá? Observem que temos aqui três, né, VMs já criados por causa dos nossos templates, né? Grupo de instâncias. Vamos criar uma nova instância, Create Instance. Vou copiar o nome aqui, ó, da minha VM, vai chamar Siege VM, tá? A nossa região ele pede para colocar na Central 1 e a nossa zona Central A. O tipo de máquina é E2 apenas. Aqui ele está falando o seguinte, ó, como a US West 1 está mais perto da US East 4 do que Europe West 1, o tráfego ele deve ser encaminhado apenas para US East 4 MIG, tá? A menos que essa carga seja alta demais, tá? Então,
Conforme diz o laboratório, é isso. Feito essas configurações aqui, né, eu posso já criar a minha VM, né? Só é pouca coisa aqui que eu mudo. Vou criar. Vamos aguardar aqui a criação da nossa VM, tá? Enquanto isso, eu vou voltar lá no nosso load balance, ó. Tá vendo? Aqui o nosso load balance ele já direcionou para a nossa US East 4MIG, tá vendo? Se eu ficar atualizando aqui, por algum momento ele vai para outra página? Acredito que não. Acho que tem um momento que ele vai acontecer isso, tá? Mas aqui ele está informando que ele direcionou para o nosso US East 4MIG. Pode ver que até o IP aqui, ó, ele é diferente, tá? Então, o nosso SIEG VM foi criado, né? Agora ele pede para nós acessar o SSH da nossa máquina SIEG, né? Ó, a minha está aqui, SIEG. Vou clicar aqui no SSH. Vamos conectar aqui o SSH na nossa SIEG VM. Tá? Agora nós vamos realizar uma carga de estresse aí. Deixa eu limpar ali minha tela, né? Vou realizar aí uma carga de estresse em nosso load balance, tá? Então, para isso nós vamos primeiro instalar o SIEG, tá? Utilizando o sudo apt-get -y install SIEG, certo? É rápido para fazer isso. Deixa eu limpar a minha tela aqui agora. Agora, pessoal, vamos armazenar aí o IP do nosso load balance na variável chamada lbip, que é load balance IP, né? E qual é esse IP, ó? Você lembra que eu salvei aqui, ó, o nosso load balance? Tá vendo, ó? É esse IP aqui, ó. Tá? Que foi aquele que nós copiamos lá no nosso load balancer, tá? Network Services, load balance. Aí clicamos no LB. Deixa eu carregar de novo aqui. Clicamos no nosso HTTP LB e é esse IP aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu copiar ele aqui também. Voltando para o nosso SSH, agora nós vamos exportar aqui, ó. Vamos armazenar o nosso IP na variável chamada lb_ip. Então, export, tudo maiúsculo, lb_ip, acho que é isso, né? Se eu não tiver errado, é isso mesmo. Aí recebe no nosso IP. Vou dar Enter. Para eu confirmar se deu certo a nossa variável armazenar esse IP, eu vou dar o comando echo cifrão. Aí vou digitar a nossa variável ali, tá? Ó, lb_ip. E dou Enter, aí ele mostra para mim o IP. Tá vendo? Tá? Agora, pessoal, nós vamos utilizar o seguinte comando: siege -c 150 -t 120 s http e a nossa variável, tá? Aqui simplesmente esse comando é para simular uma carga de estresse. Então nós vamos executar esse comando, tá? Ó, vou colar ele aqui e ele vai ficar desse jeito aí, tá? E nesse momento ele está enviando requisições aí para o nosso load balance, tá? Então, para que possamos observar isso aí, nós vamos navegar no nosso Network Service, né? Load Balance, que é onde eu já estou aqui, né? Ó. Aí ele pede para clicar nos backends. E vamos clicar no HTTP backend. Deixa eu retornar aqui. Nós vamos Network Services, Load Balance. Vamos clicar aqui ó, em Backends. Vamos clicar no HTTP Backend. E vamos navegar até o HTTP Load Balance, né? Que no caso nós vamos clicar aqui, ó. Então era onde nós estávamos agora há pouco lá também, né? Que é essa janela aqui, ó. Aí nós vamos clicar aqui no Monitoring, tá? Então, pessoal, perceba o seguinte, ó. A nossa carga de estresse aqui, ó,
anteriormente nós tem a América e a Europa, né? Ó. Então, o nosso HTTP backend recebeu os, ah, os tráfegos, né? Recebeu os tráfegos vindo de Europa e América, tá? Ele cria esse cara aqui, ó. Então, se eu voltar lá no nosso load balance, deixa eu ver o que ele vai fazer aqui agora, ó. Ele mantém aqui ainda, ó. Pode ver que ele já. Aqui ele tá no nosso. Pode ver que o nosso. é, o Apache, né? Agora ele alterou o nosso index para Europa West e o MIG, tá vendo? Ele demora um pouco mais, ó. Então ele tem que ficar com essas duas imagens. Então, ó, eu vou atualizando aqui, ó, o nosso load balance. Ele muda o IP ali várias vezes, né? E nisso ele vai gerando aí essas informações aqui no nos gráficos, né, do back-end, HTTP load balance, monitoramento, ó. Tá vendo? Então ele tem o tráfego aqui ficou a zero na Europa, né? E aumentou na América. Então você consegue é, ter esse monitoramento aí das requisições, tá? Então se eu der, aquele já acabou ali, né? Ó, se eu mais uma vez tentar fazer a carga de estresse, né? Vamos observar aqui o que ele vai fazer. Deixa eu atualizar aqui o nosso monitoramento. Bom, ele ainda continua mandando, enviando tráfego da América, né? Ó, 48 KB, assim sucessivamente, tá? Então, basicamente é isso aqui o que ele faz, tá? Então nós vamos dar um Ctrl C aqui no nosso shell, tá? Vou deixar esse shell aqui um pouco de lado. Agora nós vamos para nossa próxima tarefa, que é para ele adicionar a CHVM a uma lista de proibição, tá? Então nós vamos navegar no menu, Compute Engine, VM Instances, tá? A Compute Engine, VM Instances, aí ele quer que nós observemos isso aqui, ó, o IP da nosso CIED VM, tá? Vou copiar já aqui porque nós vamos utilizá-lo. Deixa eu colar ele aqui num bloco de notas, né? Deixar ele salvo aqui. Daí, ele fala aqui o seguinte, ó. Existem algumas formas de identificar o endereço IP externo de um cliente que está tentando acessar a sua carga HTTP. Por exemplo, você pode analisar o tráfego capturado pelos registros de fluxos de VPC no BigQuery para identificar o volume alto de solicitações recebidas, tá? É só uma nota que deixa aqui. Mas o que importa para nós é isso aqui, ó. Nós vamos no Navigate Menu, Network Security, Cloud Armor, tá? Então, vamos aqui no menu até a nossa categoria de Network. Nós vamos em Network Services Cloud Armor, tá? Vamos criar uma policy, tá? O nome da nossa policy vai chamar Deny List Siege, né? Aqui ele pede the full rule action, ele pede para deixar como allow, né? Next chip. Aí ele pede para dar uma add rule. A condition match, nós vamos colocar o IP, né? Desculpa, o IP que da nossa VM, né? Siege. Vai ser a ação vai ser denar 403.
A prioridade aqui nós vamos colocar 1000 e clicar em Done. Next Chip. Vamos adicionar uma target. Então, essa target vai ser a Load Balance Backend Service. E vamos, que já está selecionado, só tem ela, né? E vamos selecionar o nosso HTTP Backend, tá? Vai ficar assim, ó. Next Chip e Create Policy, tá? Vamos aguardar aqui a criação. Tá? Criou aqui, vou validar a nossa policy. Aí, pessoal, lembra que nós salvamos no IP? No LBIP, nós vamos tentar acessar, fazer o mesmo requisito, né? E ele vai exibir para nós ali, porque ainda ele está liberado, certo? Mas se eu voltar aqui no nosso load, no nossa policy, clicar nela aqui, ó, editar e mudar para deny, o status 403 for bidding, nós vamos dar um update. Vejam o que vai acontecer aqui. Vou clicar para cima para dar o mesmo comando, né? E ele simplesmente vai dar o 403 for bidding, tá vendo? Que já está negado, tá? Depois disso aqui, galera, ele pede para fazer teste de estresse, que não vai funcionar, tá? Ele pede para fazer visualização de logs, tá? Dos acessos que foram feitos. Aí isso vocês podem fazer com mais tempo, porque a nossa pontuação aqui já concluiu 100 pontos, né? O que importava de fato neste momento era isso. O nosso vídeo já está em 47 minutos, então não vou alongar muito para não tomar muito tempo, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês aí. Espero que esse vídeo tutorial ajudem, tá? E façam bom proveito e bons estudos para vocês aí. Forte abraço para vocês e até o próximo tutorial.